Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Santa Maria Argumentos. E como vocês já sabem no programa anterior, nós estamos em plena Feira do Livro, que sem dúvida é o maior evento cultural de Santa Maria e quiçá da região, né, pelas dimensões que essa feira atingiu. E para não fugir ao tema, eu estou aqui com dois escritores, um casal de escritores muito querido, que casualmente estão em Santa Maria, mas são de duas cidades diferentes. Uma escritora, Alessia Bica Dias, que eu tive o prazer de conhecê-la hoje, é uma poetisa, está lançando seu primeiro livro. Ela divide entre São Borja e Santa Maria. Mora em São Borja, ligações familiares, e também tem outras ligações familiares aqui em Santa Maria. E o meu quase tocaio, Carlos Alberto Brandão, que é mais conhecido como Brandão, que é professor universitário aposentado de Farmácia Bioquímica, foi prefeito da minha querida cidade, que eu tenho uma paixão por Silveira Martins, que é a cidade, eu te falei nos intervalos, é a cidade da minha mãe. Os Londero, que eu sou Londero Belinazzo, a minha mãe e os meus tios. Família tradicional de Silveira. E isso, nasceram lá. Então eu tenho um carinho muito grande quando eu vou lá, e ainda ela tem primos, tá? E o Brandão, depois dele ser professor universitário, prefeito da querida Silveira Martins, que é um dos berços da colonização italiana, né, e cultua muito bem essa tradição, ele foi prefeito. E de tudo isso, depois ele vira escritor. Está no seu terceiro livro. Então, com vocês, essas duas figuras emblemáticas que vêm aqui para brilhantar nossa Feira do Livro, os dois estarão lançando pela editora Rio das Letras as suas obras, suas respectivas obras, na sexta-feira, dia 11, correto? Correto. Então agora vamos começar pela Alessia, que é a menina da entrevista. Alessia, te apresente rapidamente para o nosso telespectador para ele saber quem é a Alessia. Fale um pouco mais depois no decorrer do programa, vai falando sobre a tua obra. Quem é a Alessia, por Alessia? Alessia podia ler minha biografia. Alessia. Tu é professora, né? É. Certo. Sou professora, sou formada em letras. Ótimo. Pós-graduada em psicopedagogia. Cheguei em Santa Maria, fiz teatro com Pedro Freire. Com 18 anos já fiz teatro com Pedro Freire. Estudei nas melhores escolas de Santa Maria, me formei pela Unifra, tenho filhos santamarienses. Ótimo. Tenho marido santamariense, meus amigos são santamarienses. Então tu administra muito bem, um pouco São Borja e um pouco Santa Maria, é isso? Trabalho em São Borja. Okay. Família minha, né? Sim. Eu nasci em São Borja, sou samborgense, amo São Borja, mas é difícil. Divide teu coração hoje também com Santa Maria. É difícil. Tu vê a coincidência. Eu sou muito grata. Que é bem o caso muito parecido com o do nosso, o Brandão, né? É. Ele também é de Silveira Martins, tanto é que foi prefeito, e divide hoje. Ele divide Santa Maria, Silveira, Santa Maria. Eu acho bonito isso. Santa Maria tem essa capacidade de acolher todos de maneira muito gentil. Ela é uma cidade acolhedora, pela sua própria característica, né? Que o que mais tem em Santa Maria é como o teu caso. Vem para estudar aqui, tu acaba formando a tua família, formando teus negócios, formando teus filhos, e acaba ficando. Ou faz como vocês dois, dá uma escapadinha, como diz, para renovar o sotaque, né? Tu vai a Silveira Martins, renova o sotaque, tu vai a São Borja, renova o sotaque. Mas eu acho que dá para conviver bem com esses dois amores cidadinos, né? Eu era síndica, né? Síndica aqui. Em Santa Maria. Tu vê? E como é que, me diz uma coisa, já que o nosso objetivo maior do programa é falar sobre vocês dois como autores, escritores. Então eu já sei que tu é professora, divide a tua vida entre São Borja e Santa Maria. Aqui tu conseguiu essa façanha de ser síndica, que síndico está sempre no dia a dia dos problemas. E outras coisas. Sim. Mas daí quem abriu o livro vai entender. Vai saber mais. É o teu primeiro livro, Alessia? É o primeiro livro. E quem é que te incentivou a produzir uma obra? Amigos. Vou mostrar para vocês, depois não sei se a câmera consegue pegar direitinho. Esse é o primeiro livro da Alessia, é Humana Fera, Sentimentos e Psique. A capa está muito bonita, viu? Meus parabéns, não sei quem fez a capa. A editora é uma história Rio das particular, Letras. capa. Então,
Pode falar. A capa, para onde que eu É uma olho? mulher, é um espartilho, né? Menina. Mostra para aquela câmera. Ah, bom, então eu posso olhar para ali, tu tá olhando para lá, olho Não, pra é cá. que eu olho para lá e tu olha para cá. Então tá. Qual é a história dessa capa? A história dessa Que o Brandão capa ficou curioso e eu também. é parecida com a história do título. Nós não tínhamos título. Ah, certo, certo. Agora, quem for abrir o livro, e eu não vou abrir, mas vai ter gente que vai abrir, que vai ler e depois vai me dizer. Vai ver que o título, esse título aqui é o título de um poema, Certo. tá? Não é assim uma autopromoção, manda fera, né? Sentimentos, psique. E não é a narrativa, né? É o título de um poema, que eu acho que ele não encerra conceitos. Ele me possibilitou Humana Fera, subtítulo Sentimentos e Psique, né? Aí sim, aí eu encerro algum E tu conceito. gostou tanto desse poema que tu resolveu trazer ele para cá. É Que isso? passamos por grande dificuldade, eu e Birata. Tínhamos um livro pronto, esse livro tá pronto desde 2007, por aí. Mais de 10 anos. E eu não tinha título. Acontece? Para você, quem está assistindo o programa, você sabe, é bom saber esses detalhes de quem escreve, que as pessoas não imaginam. Passam nas bancas, agora na Feira do Livro, aquela enormidade de títulos que, graças a Deus, tu vê só nesta feira são mais, se eu não me engano, 126 lançamentos de autores basicamente locais, tem evidente, tem de fora. Imagina, e daí vê aquela profusão de capas, tudo. Aí é bom o nosso leitor, o telespectador, saber desses detalhes para se produzir um livro. Eu não imaginava que tu levou... Claro, tem uns que levam mais tempo levam até 20 anos para produzir o livro, mas tu ficou empacada no título. No título. Em função de não ser assim, ó... em função de eu não ter programado esse livro. Sim. Ele é resultado de cada poema. Não foi escrito assim, ó, num tapa. Assim, tu foi trabalhando... Me vinha uma ideia, e aí, como eu sou professora de português, se tivesse alguma coisa morfológica, eu já pegava a morfologia e já batia em cima. Aí eu aumentava o poema. Sim, ele ficava ia aumentando, e se não estava bom, eu parava, deixava para continuar depois. E aí entra o porquê do psique, né? Tem bastante construção, cada poema. Sim. Tem gente que lê e não entende. Mas é que nem um pintor de quadros. Tu faz a tua obra. Aí o leitor ou o espectador da obra vai entender ou não. É um desafio que nós largamos para o leitor, né? Que nem o Brandão escreve as suas poesias, os seus contos, as crônicas, né? Claro, a gente procura, né? Depende daí o estilo de cada autor, né? Tu procura usar uma linguagem mais fácil, mais acessível, mas também tu tem que ser coerente com o teu tipo de produção, né? Então, depois, claro, porque às vezes tem um poema tão rebuscado, porque o poema é tal qual eu fiz essa brincadeira, não, a comparação da tela, tu entende ou não. Ou tu gosta ou tu não sabe nem porquê, né? Que nem eu pego o teu livro, vou ler um poema, de repente eu gosto, que me toca de alguma forma. Se identifica. Exatamente. Como eu posso ler o livro do Brandão, eu gostar, ou um livro do Birata, um livro de qualquer outro autor, do Zé Luiz, da Denise, da Aide, que são excelentes poetas que nós temos em Santa Maria, aqui na Casa do Poeta. Te toca, tem uns que tu... Mas é normal, é como qualquer livro, como um filme, um determinado filme, tu pode gostar, eu não gosto, tu gosta mais ou menos, a tua esposa não gostou, entendeu? Então acho que é bom, mas é bacana, nós temos que ter essa compreensão como autores, que tu faz, claro, tu quer atingir o maior número de pessoas, não é? Mas como eu acho que isso não é um defeito, é uma constatação, por tu ser professora de português, né? Então daí tu vai mais lá na morfologia e tal, tu não produz simplesmente puro, eu vou produzir uma poesia, como é o meu caso e o do Brandão, não é?
que nós não temos... Claro, e eu acho que o psique entra da psicopedagogia. Claro, lógico, claro. Né, daí então eu já vi, já deu para perceber, né, Brandão? Que o teu livro, o pessoal vai ficar com... Não é? Vai para pensar. É diferente. Legal, mas é bacana isso. É uma proposta diferente. Muito bom. Diferente. Então, viu, você telespectador que está aí confortavelmente sentado na sua sala, assistindo o nosso Santa Maria Argumentos, você já conheceu um pouco você já viu que a Alessia não é simples, ela é complicada. Complicada no bom sentido. Perfeitinha. Tu vê, ela levou 7, então já fazem 13 anos que tu levou para fazer o livro. Errata, me expressei mal. Eu comecei a postar ele, eu já escrevia. Tá. Eu já escrevia. Tu disse que estava com ele pronto desde 2007. Me expressei mal. Então, mais de 10 anos. Perdão, eu comecei a postar ele... Tu fazia e postava alguns. Ótimo, tá. Numa comunidade no tempo do Orkut. Até para te testar. Me surgiu a possibilidade de ser coautora de uma comunidade. Ótimo. Chamada Reflexão. Certo. Do Orkut. Mas serve para te observar, daí tu já via a reação das pessoas, é isso? Alguns eu largava no Orkut. Não, mas tudo bem, aquele que tu publicava no Orkut. Aí o Joãozinho era outra fase. O Joãozinho da Paraíba já fazia uma Era outra fase. Começaram os amigos a... Mas te ajuda isso é bom. Foi isso que me incentivou a... É uma construção, né? É bom, né, Brandão? Porque... É uma construção. A fazer uma... Ou tu melhora ou piora de uma vez, não é? A ter um acervo. É isso aí. A aumentar aquela página que era simplesmente para mim ser coautora, acabei tendo tópico, o principal da Aí tu começou a ter esse desejo de publicar um livro. Porque eu acho que todo mundo... De acervo. A princípio era acervo, comunidade de reflexão. Certo, tá. Ali ninguém curtia, ninguém... Eu pegava o poema que eu achava assim, vamos ver qual é a reação. Aí eu postava no Orkut. Certo. E o Orkut tinha essa leitura. Tinha leitura mais... É como hoje no Face, grupos, né? Não era um grupo? Não é bem diferente. Eu não me lembro. O Face é voltado para pensamentos, para provérbios. Sim. Não, mas tem espaço também lá, no cantinho da poesia, não sei, entendeu? Daí tu pega mas se tu joga uma poesia, ninguém lê. Sim. Só teus amigos vão ler. Mas são os defeitos da instantaneidade de hoje, né? É tudo muito superficial. Ainda mais tu faz um poema... A individualização. Não, e eu não sou contra, eu acho que nos trouxe muito benefício a internet em geral, a informática, esses meios de divulgação, o Face, as mídias sociais. Só que também tem o lado ruim, né? Como tudo. Que as pessoas, tu pode fazer uso disso, mas tu tem que parar para refletir, porque tu tem razão. Às vezes é uma coisa mais complexa, a pessoa não olha pela essa instantaneidade. São acostumados a textos curtos e tal, e sem pensar muito. Que tu leu e bateu, o entendimento é imediato. E naquela época não. Então assim... Até porque as redes sociais estavam engatinhando ainda, lembra? 2007. O Orkut evoluiu. Em 2007 eu comecei o acervo. Eu terminei esse acervo em 2010. 2011. Certo. Logo que eu retornei a São Borja. Porque quando a gente trabalha, já não... E o que mudou para ti? E depois eu vou fazer essa pergunta pro Brandão. Que ele está me olhando, ele é esperto, ele está pensando o que esse gringo vai me perguntar. Né? Então, e de lá para cá, o que mudou? Agora no dia que o nosso editor, o Jorge Birata Lopes, o Birata, que é um excelente editor, a editora dele tem mais de 30 anos. Ele é um grande porta-voz dos autores locais e até de outras regiões. Perfeito. Ele fez obras magníficas já. O que mudou para ti, Alessia, em relação àquilo que o teu contato com embora todos os estudos, tudo, mas para o público era só via Orkut, certo? Assim que as pessoas tinham acesso à tua poesia era através do Orkut, certo? Certo. Tá. Ou algum familiar, algum amigo, marido, namorado, tá. Tudo bem. Agora que tu tem um livro em mãos, claro que tu não está saboreando porque ele não foi lançado. Mas tu já tem ele fisicamente na mão. É uma sensação diferente, né?
Eu não sei nem te descrever isso, eu tô tonta. Não, mas tu tá faceira, tá feliz, evidente. Eu tô tonta. Tu tá, então tu não sabe exatamente o que vai acontecer, é isso? Eu tive colaboradores preciosos, como eu já expressei ali, Certo, até certo. no Face eu coloquei. Ótimo. Como agradecimento. Ótimo. Então tá. Então Camargo. tu tá te sentindo agradecida O e uma boa expectativa. Marcelo Soriano fez a apresentação para mim. Isso. Eu era fã dele. Era, não é? Sou? É. Sou. É um gênio. E mais agora, se ele fez a apresentação do teu livro. Eu fiquei bom. Porque é responsabilidade para um autor apresentar outro, né? E é um sinal também de confiança, correto? Porque Sim. ninguém vai apresentar algo que ele não acha que é legal, por mais amigo que seja. Bom, então vocês viram agora que a Lécia, ela é uma usina de ideias. É uma menina bem dinâmica. Agora o Brandão. Então ela já fez agora. Tu fala para o nosso telespectador. Perfeito. Quem é o Brandão? Para aquele leitor que está lá, ele está com o livro, ó. O livro dele está aqui, são quantas páginas, Brandão? 412, 15 por aí. É um livrão, né? São basicamente crônicas e contos, correto? Crônicas Embora e contos. tu navega bem na poesia também, né? Gosto Teus de livros- poesia. Ótimo. Então esse é específico, crônicas e contos. Crônicas e contos. Certo. Bom, para começar, é um prazer te conhecer. Muito obrigado. De nome eu já conhecia. Na verdade, eu nasci em São Gabriel. Que legal, a terra dos Marechais. Terra dos Marechais. Vim pequeno de lá, fui para Santa Maria. E lá fiz de Santa Maria a minha adoção. Certo. Depois, por opção, eu fui morar em Silveira Martins, o berço da 4ª colônia Isso. de imigração italiana. Lugar histórico, né? Sim. Inclusive, eu estou fazendo um outro livro sobre a maçonaria em Silveira Martins, Ótimo. que é um tema muito debatido, muito polêmico, inclusive, E pouco divulgado, né? e pouco divulgado. Exatamente. Quase nada. Quase praticamente. Então, depois eu me aposentei na Universidade Federal de Santa Maria, eu estava morando em Silveira, e lá, por razões diversas, eu fui candidato a prefeito e venci a eleição. Isso em que ano? 1992 a eleição. 92? Em 93 a 96 foi o período que eu tive como prefeito. Certo. Depois eu saí da prefeitura e eu fui me dedicar à minha verdadeira profissão, que a política não é a minha profissão, graças a Deus. Eu fui para Erechim, onde eu dei aula lá na Universidade Regional Integrada, fiquei lá por 8 anos, mais ou menos, e tive um aprendizado muito bom, pude ter a oportunidade de ensinar os jovens e pude ter também o meu início como um escritor. Que legal. Fiz 2 livros de poesia. Quando é que nasceu a tua primeira obra? Minha primeira obra nasceu em Erechim. Em Erechim. Erechim, Nacos de Mim, poesias. Que ano isso lá por... 2003, 2004 por aí. Ótimo. Depois eu fiz um outro livro lá mesmo, aproveitando o embalo, eu fiz um outro livro, porque naquele tempo eu não mexia com computador. Certo. Eu tinha uma certa dificuldade. Era na velha máquina de escrever. Era, não, nem nisso. Ah, nem isso? Era à mão. Aí Oh. alguém digitava para mim. Tu falou, é bom nós acho que deixar claro isso para o telespectador para ver a tua Perfeito. força de vontade, para que sirva como exemplo a tua Isso é história de vida. importante. Tu tem uma deficiência visual. Tenho deficiência visual, de Certo. retina. Certo. Mas isso não me impediu de fazer o segundo livro, na Estância da Alma, poesia também. Poesia meio gaúcha, assim, meio familiar, Certo. enfim, coisas que eu tinha na cabeça. Né? Depois eu vim de volta para Silveira Martins e lá eu comecei a escrever. Aí eu comecei a estudar computação. Foi a primeira barreira minha. Claro. Eu tinha que aprender computador. E aprendi computação, com muita E dificuldade. tu tem algum equipamento Tenho. para te auxiliar nisso, Brandão? Tudo especial. É tudo... O meu teclado é maior, a minha tela é gigante. Sim. Eu tenho programas de computação para deficiência visual. Ótimo. Eu tenho todo Aí tu isso. consegue produzir tranquilamente. Só que isso aí tudo eu busquei. Sim. Ninguém me disse, faz isso. Não, eu busquei. Eu fui atrás de uma coisa, fui atrás da outra. Fui a Porto Alegre, fui a São Paulo, visitei tudo que eu podia visitar para trazer isso para mim. O que tinha de avanço para essa, De avanço. dessa área. E hoje tem muito mais do que isso, mas eu me sinto
tranquilo. Sim. O que eu posso fazer, eu faço, digito, tranquilo. Então eu resolvi fazer crônicas. Publiquei em alguns jornais da região, fui escrevendo crônicas, política, educação, ética, pouco de filosofia, Certo. um pouco de cada coisa. Claro. Para poder abranger o maior número de coisas que eu podia fazer. Certo. E eu vi que eu podia fazer, eu podia escrever. E foi cada dia gostando mais. Gostando mais, fazendo isso, mandando para alguns amigos, eles foram lendo o que eu mandava, tudo da época. Em 2004, a política de Silveira Martins era assim, e eu coloquei assim. A política lá do tal lugar era desse jeito, eu botei desse jeito. É porque escrever nada mais é isso. Tu transmitiu o teu sentimento, a tua impressão daquele fato. Essa é a vantagem que eu tenho. Eu gosto de ver a realidade. Exatamente. Então eu não fico atrás de coisas assim, eu vi a realidade. Então fui escrevendo, e depois eu resolvi entrar no conto. Deixei aquelas crônicas paradas, prontas praticamente, porque eu não vejo a crônica de novo. Porque se eu ver de novo a crônica... Acontece que nem a Alessia. Tu fica, eu também tenho essa mania. Não, e a gente fica em dúvida. Fiquei em dúvida. Mas olha aqui, Brandão, desculpa, eu vou te interromper um pouquinho. Nós fazemos um pequeno intervalo, que o Ademir já está me chamando lá com a mão, fez 10 vezes me chamou. Sem dúvida. Tá, porque tu vê como o papo é agradável, vocês dois são umas pessoas muito simpáticas, que têm conteúdo a nos ensinar. Então eu vou pedir só um Bem ao contrário, pequeno, eu acho que eu estou na frente de um grande escritor. Eu tenho que aprender muito. Um pequeno intervalo, tá? Caro telespectador, aguarde mais um pouco, nós vamos num breve intervalo, nós já voltamos. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Olá, sejam bem-vindos ao segundo bloco do programa Santa Maria Argumentos. E diretamente aqui dos estúdios, no 5º andar da Cassisme, nos estúdios aqui da TV Santa Maria, que é a TV comunitária de Santa Maria, estão aqui com 2 escritores. A Alessia Bica Dias e Carlos Alberto Brandão. Tá? Que estão nos dando, na hora do intervalo, antes de chamar o intervalo, o Brandão está nos dando uma lição muito importante, uma lição de vida e uma lição, acima de tudo, de exemplo às pessoas. Então, você que tem algum familiar ou conhece, ou você mesmo tem algum problema de visão e quer que isso impeça o seu sonho, de realizar o seu sonho, ele está nos provando aqui, no intervalo, antes de entrar no estúdio, eu estava falando com a esposa dele, que é além de ser tua companheira, ela é teu anjo da guarda, né, pelo que eu entendi. É minha colega de profissão, inclusive. Exatamente. É muito querida, muito simpática. Então, isso é emocionante que tu está nos ensinando. Isso eu prezo muito. Porque ainda mais que nós, tu falou por política, nós estamos vivendo momentos tão sombrios, com essa vagabundagem, gente que só querem ganhar tudo de graça, que essa bendita esquerda fez no Brasil, ela destruiu o Brasil, está destruindo, que todo mundo já notou, só querem ganhar, ninguém quer trabalhar, então tu é um exemplo. Eu agradeço tu me dar esse exemplo para nós e o telespectador. Tu é um exemplo, o que tu falou que aquilo me gravou, ficou na minha mente. Tu foi em São Paulo, ninguém te ensinou. Né? Tu foi atrás e hoje tu resolveu o teu problema. Tinha uma loja em Porto Alegre chamada Bengala Branca. Sim. Que era para cego e deficiente visual. Eu fui lá, e tu foi passei um dia com eles lá. Muita coisa que eu vi só, que me disseram por telefone, eu fui ver pessoalmente. É isso aí. Aí depois eu fiz análise, aí eu adquiri. E hoje tu diante do computador, tu é totalmente autônomo. E eu me
me coloco à disposição das pessoas que têm E isso aí. para mim poder ajudar. Eu já tem algumas pessoas que eu já... Tu tem Facebook? Tenho Facebook. Carlos Alberto Brandão? Isso aí. Tá. Então, telespectador, tome nota desse Facebook. Você que porventura conhece um vizinho, um amigo, no seu círculo, evidente que às vezes tem uma pessoa que tem um problema visual. Então está aqui uma oportunidade que o Brandão tem certeza pela essa simpatia que ele é, e já me informaram que tu foi um excelente prefeito. Muito obrigado. Tu estava lá justamente para resolver os problemas da população. Exato. E não para resolver os teus problemas. Não os meus problemas. Porque hoje, que às vezes até eu nem gosto de falar que a gente é revoltante, quem tem, como eu tenho filho pequeno, tenho neto, tu deve ter neto também. Tenho. Qual é o futuro de uma política podre do jeito que está? Tem horas não dá para te ver televisão, ler um jornal, ver uma revista, que é todos os dias... Em todas as instâncias. Em todas as instâncias, no judiciário, em tudo. Em todos os partidos, é só roubo. É uma doença roubo. contagiosa. É uma doença, mas isso aí, e é grave, as pessoas não estão se dando conta. E se vai nesse ritmo, e mais soma essa roubalheira, com a impunidade, com essa vantagem, como ontem até eu postei, deu uma boa repercussão, como agora desculpa que eu falo, mas é um debilóide de um deputado do PSOL querendo dar para os presos fundo de garantia. Mas tem também então um país que virou, eles gostam de idolatrar bandido, só fazer favores para bandido. E aquele cidadão de bem, que nem tu, que dá o exemplo, que dá o exemplo, aquele o que está o porteiro aqui do edifício, aquele que trabalha, esse não tem. Pessoas honestas, as né? pessoas honestas. Pobres, mas honestas. Nós temos que inverter isso. É que inverter todos os valores. Aí o marginal, tu não pode encostar a mão. Com essa série de ONGs, olha, me desculpe a sinceridade, mas nós temos que ter mais coragem de falar. É um bando de parasita. Até essa porcaria da OAB, tu não vê toda essa roubalheira dele ser manifesto alguma coisa, como agora essa tragédia que dá em São Paulo, uns exploradores sem vergonha, ditos movimentos sociais, explorando aqueles miseráveis. Tu viu os pobrezinhos, os caras já estão numa situação deplorável. De penúria total. Ganhando fortunas em cima daqueles coitados. Então, por isso que eu quero te parabenizar, e eu acho que isso daí, o teu conto fica mais substantivo, porque tu teve com o poder na mão, né? O Birinazzo, eu pulei da crônica. Pro conto? Pro conto. Isso. Um pulo tranquilo, assim, foi... Sim. Aliás, eu achei que eu estava fazendo melhor, eu até discuti com o Birata isso aí. Lanço crônica ou lanço conto? O Birata achava que eu tinha que lançar crônica e depois conto. Eu digo, mas Birata, eu estou escrevendo tudo que eu posso escrever, eu vou fazer de uma vez só. Então ficou contos e crônicas. Eu estou com 73 anos. Não sou mais criança. Mas parece bem menos. Então eu digo, eu tenho que fazer. Né? Sim, sim. Na verdade, eu tenho nas tuas contos, nos teus contos, nas tuas crônicas, tu põe para fora essa angústia dela. Que legal, né? Que legal. Falo muito da política, certo. Da corrupção, das bandaleiras por esse país todo. Né? Falo muito da imigração italiana. Inclusive, estou fazendo um ensaio. Eu tenho 3 ou 4 ensaios que eu deixo guardadinho lá, e um deles é sobre a emancipação de Silveira Martins. Certo. Por que eu fui prefeito lá? Porque eu trabalhei na emancipação. Só que eu trabalhei na emancipação sem ter aquela ideia de ser prefeito. Isso me favoreceu. Sim, tu trabalhou sem um interesse escuso. Quando Desculpe, só para informar melhor o nosso telespectador. Há quantos anos Silveira Martins é emancipado? Desde 1998. Certo. 1998. Certo. A primeira gestão foi de 82 Então, é super jovem, está fazendo 20 anos, né? Pouco, Era distrito de Santa Maria, né? Quarto distrito. Sim, o quarto distrito de Santa Maria. Só que naquele momento que nós pensávamos na emancipação, nós tínhamos que ter trabalho na comunidade. E eu tinha esse trabalho já. Eu fui presidente do hospital, eu fui presidente do Conselho Comunitário, que é muito importante. O Conselho, ele trabalha, não interessa o partido, nunca interessou o partido. Certo. Tu tem que ter o partido para ser candidato, senão tu não pode ser. Né? Exato, sim. Então, o trabalho comunitário que eu tive com o Silveira Martins foi desde a época do trabalho da Universidade Federal de Santa Maria, lá em Silveira. Só que o meu trabalho na universidade era lá em Silveira era outro. Claro. Lá eu ajudava a comunidade. Então, eu acho... Mas pelo que eu percebi, Brandão, desculpe, pois não. Já te interrompendo, como diz o Gordo, mas tu fez tudo isso, esse trabalho em benefício da comunidade, sem
um interesse por trás, correto? Sim, sim. Tu percebe bem isso hoje, porque daí tu entrou no mundo da política, tu viu que o que tu fez te conduziu a prefeito. Berinazzo, o mais importante é que eu não me lancei candidato. Ah, eu fui lançado pela comunidade. Certo. Foram me buscar lá. Então eu fui. Certo. Mas por que eu fui? Porque eu estava aposentado. Eu me aposentei da universidade. Eu me aposentei em 91. Tu tinha disponibilidade de tempo, correto? Perfeito. E o conhecimento que eu precisava... Um histórico de trabalho para a comunidade. Para a comunidade. Porque prefeito, não adianta ser prefeito, como fazem muitos por aí, né? Inclusive Silveira, que se candidatam para poder estar sempre deslumbrado no palanque, né? Fazer discurso bonito na Câmara, né? Naquela coisa toda que eu já conheço bem. Eu já conheço bem, por isso que eu não faço igual. Claro. A gente está sabendo. Então eu fui lançado pela comunidade. E graças a Deus venci uma eleição, tive meus 4 anos lá, sempre entrei de uma maneira e saí da mesma. É isso aí. Com a cabeça firme, tranquilo, em pé, limpo. Sempre tive a minha profissão. Depois de foi prefeito lá, eu ainda fui trabalhar em Erechim. Sim, eu vi na tua apresentação. Trabalhei em Erechim. E então, na verdade, eu tenho Santa Maria, Silveira Martins, São Gabriel e Erechim. Porque eu nasci em São Gabriel. Esse teu coração, então, é dividido entre 4 amores? 4 amores. Não, o amor maior é a tua esposa. Sim. Vou deixar bem claro, senão ela me surra no corredor. Aí vai ser bravo. Mas, na verdade... Mas em cidade, tu tem 4 cidades... Lá em Erechim eu pude trabalhar na Erechim também é colonização italiana. Também é. Não, lá em Erechim é um pouco diferente. Lá tem todas as colonizações. Não, mas não é a que mais se sobrepõe? Não, tem a alemã que é grande. Ah, tem a alemã que é grande também. Tem a polonesa, tem turcos, tem árabes. É impressionante. É que talvez eu tive contato muito com um italiano de lá. Então talvez por isso que eu achei... Não, tem muitos italianos lá, mas lá é variado. Não é como claro, Silveira até pelo porte, e ali por ser berço da imigração, ali acho que 90% é gringo. Né? Silveira Martins, o importante é para a história que tem, né? Exatamente. A história, os italianos que vieram para cá em 1800, no século XIX, vieram para cá... 1888, por aí. 88, Silveira Martins foi em 86, na realidade. 86, 87. Aí depois, em 1895, criaram uma loja maçônica lá. Aí os italianos que vieram da Itália, eles tinham dificuldades de relacionamento com os fabriqueiros. Tinha o pessoal da maçonaria, por isso abriram uma loja lá, mas tinha os fabriqueiros, aqueles que eram da Igreja Católica. Havia uma grande divisão entre a maçonaria e a Igreja Católica. Até hoje o crime do Padre Sório perambula por Silveira Martins. Que rendeu uma obra também. Rendeu uma obra. Morava em Silveira Martins. Isso. Luiz Eugênio Veste. Ele, se eu não me engano, ele faleceu, esse rapaz. Ele era genro muito amigo da minha esposa. Ele era genro do Celito. Celito da Almolim. Isso, do Celito da Almolim, ele do La Sorella. Isso, eu me lembro. Eu cheguei, acho que pessoalmente ele me entregou um livro. Né? Uma obra muito boa. Isso. O doutorado dele na universidade. Isso. Um trabalho bonito, eu tenho esse livro lá, eu trato ele com muito carinho, porque eu estou escrevendo... E essa região, ela, embora pequena, porque Silveira Martins não passa de 3, 4 mil. 2 mil e pouco. 2 mil. Pequeno. Mas ela é muito rica em histórias, né? Que tem toda essa... Inclusive o Padre Sório está sepultado no cemitério de Silveira Martins. Isso, sim. E quantas vezes na minha casa, na nossa casa, lá nós recebíamos a visita de gente de São Paulo, do Rio, de Recife, para querer conhecer o túmulo do Padre Sório. E querer conhecer um pouco da história. Isso. O que eu sabia, eu dizia. Claro. Só que quando eu cheguei em Silveira, em 1975, 40 e tantos anos atrás, a coisa que mais andava por Silveira Martins era a praga que o padre rogou por Silveira Martins. Quando nós fomos buscar a emancipação, eu tinha que conversar com a comunidade, explicar que o município é melhor que ser um distrito e tal, mas a coisa que rolava lá é que aqui não vai crescer, seu Brandão. Isso aqui é amaldiçoado pelo Padre Sório. Não pode ser isso aí. E provamos que não era isso aí, não. Silveira Martins hoje é uma cidade bonita, pequena, crime quase nada, não tem crime. Quase nada. Tranquilo. Um lugar super agradável. Conversa com todo mundo. Que até nos últimos anos, vários ex-colegas teus da universidade aposentados foram morar ali por perto. Eu conheço vários que foram comprar sua casa, seu sítio por ali. E o papel da Universidade de Santa Maria em Silveira foi fundamental. Sim. Eles foram trabalhar lá em Silveira Martins,
Na época da emancipação, eles foram dar palestras. Exato. Que nós palestrar com a pessoa de lá, tem que ouvir alguém diferente. Isso. Então ia um professor... Ele dá o mesmo recado, mas vem um santo de fora, ele... ajeita melhor. Infelizmente é assim. Então nós obtivemos a emancipação, graças a Deus, né? Hoje é um município, talvez com muita dificuldade, como muitos têm, né? Mas está indo, está avançando. Né? Não, porque por mais que seja uma ilha de prosperidade ou de diferença cultural, o país é o mesmo, né? Então reflete os problemas, né? Mas que é evidente que é um lugar extremamente agradável, E tem muitas crônicas nesse livro. Eu estou louco para ler, eu vou. Que traz aí um pouco de Silveira Martins, muita coisa. Sim. Trabalho da universidade lá, enfim, vários assuntos estão aí. Mas aí eu saí da crônica e fui para o conto. Certo. Engraçado, né? Ir para um conto, eu imaginei um personagem, imaginei uma cidade. Não, mas eu acho que os dois têm proximidade, porque a crônica, tu conta um fato do dia a dia, né? Com início, meio e fim. Um conto tem início, meio e fim, só que é menor que uma novela, não é? E tem também os mini contos. E daí tu encerra todo... A crônica não, a crônica só te limita a dizer... Para te ter ideia do conto que eu fiz ali, dos contos, né? Que na realidade foram 2, eu criei uma província chamada Província da Ponte do Rio das Águas. Província da Ponte, não sei se surgiu lá, eu botei. Ficou. Aí criei o presidente, criei as cidades, criei a capital, enfim. E aí... Mas não é uma cidade que não tem ninguém, tem personagem. Aí criei os vários personagens, né? Aí fui levando. Aí depois eu pensei num outro. Não, mas só a Província da Ponte não. É uma coisa muito ampla. Aí então eu fui para uma cidade menor, que no Brasil foi um caso espantoso, né? Entre aspas, né? Sim. Criaram uma monarquia depois da República. Foi o contrário no Brasil, né? A monarquia depois veio a república. Isso. E nessa cidade chamada de Sonho Meu... Era república e depois monarquia. Exatamente. Aí ficou, que era sonho nosso, né? Nosso de quem? Da comunidade. Claro. Aí passei sonho de um só. Aí ficou Sonho Meu. Sim. Então foi uma retocada na história muito grande, né? Mas o gostoso da literatura, né, Léo e Brandão, é isso, que nos dá essas asas para te fazer um poema, um conto, uma novela. Aí tu não tem limite, né? Exatamente. Tu vai indo. O único limite é a tua imaginação. Né? E o que eu estava falando naquela hora, quando conversava com a Alessia, tu não tem 100% ficcional, né? Tu sempre carrega em si, pode ver, tu vê qualquer entrevista, um noveleiro, quem faz o roteiro de um filme, a não ser que seja um filme histórico, evidente, tu tem que ser fiel à história. Mesmo assim, tu põe as tuas pitadas de criatividade. É o que tu faz, como o teu caso. Esses contos, o que eu enxerguei aí? O Brandão prefeito. Que tu já teve essa experiência real de prefeito. Aí tu transportou para a tua imaginação, deve ter ficado, eu fiquei com vontade de ler, vou ler com certeza. Né? Eu vou só me permite um pouquinho o livro. Claro, pois não. Essa capa, na verdade... Bonita capa. Ela foi do Quem fez a capa? Birata, direto. Ao Birata. Conversamos, eu disse como é que eu gostaria. Birata, eu queria um sujeito escrevendo numa estrada de chão. Você pode ver que ele fez uma estrada de chão aqui, ó, e lá em cima tem a torre da igreja do Silveira Martins. Que é do Santo Antônio, né? Santo Antônio de Pádua. Santo Antônio de Pádua, A única torre cilíndrica da América do Sul. Exatamente. Então isso aqui, se tu olhar assim... Se eu não me engano, era uma torre verde, né? É verde, não, era é verde. azul. Agora é azul. Azul, pintaram. Aí se tu olhar aqui, a primeira coisa que tu nota assim, que tem uma estrada, e tu vê lá em cima a igreja, a torre da igreja. Então, na verdade, esse livro tem muito de Silveira Martins, mas tem muito do Brasil. Claro. Tem muito de tudo, né? Acho que é isso aí. É a vontade que eu tinha para a escrita, né? E isso aí me fez sentir bem. E acontece, isso, tu falou uma coisa importante, a mesma coisa quando eu escrevi aquele ônibus, o meu quinto livro, já tem um nome bem consolidado. Da Carroça ao Ônibus, que também tem a ver com Silveira, que eu conto a história do meu avô materno, o Pedro Londero, e seus 2 filhos, Oswaldo Adi Londero e Nilo José Londero, que vem para Santa Maria em 1948 com um carroção, até tem uma passagem bem humorada no livro, e eles começam com o transporte coletivo em Santa Maria. E houve um acidente grave lá, né? Sim. O trem pegou esse ônibus, né? Sim. Aí o pessoal conta muito. Exatamente. Aí depois eles pegam,
vem para Santa Maria, como aqui tem muitas famílias. Um que depois eu descobri com o tempo, até levando a minha mãe em passeio um determinado domingo lá, o Glione, que é uma revenda super famosa, uma empresa que tem, eu acho que 90 anos, mais de 90 anos. Martins. O Ângelo Glione era de lá. Da linha tem a casa dele ali perto da padaria do Wilson. Perto da padaria. É. E tantos outros, parece que, eu não sei se é família Biazus. Biazus também. Também, né? De Silveira Martins. E esses pessoal dos ônibus, acho que a maior parte é de Silveira Martins. É, a italianada aí. É a origem deles. Eles estiveram lá, por isso que eu coloquei esse título proposital da carroça ao ônibus, porque eles transportavam mercadorias de carroça, e daí se transformou depois em ônibus. Batata, né? Batata inglesa. Então é muito bom isso, que desculpa, eu desvirtuei um pouco falando da minha obra, que o objetivo é vocês. Não, mas a tua obra é muito importante. Obrigado. Aí, o que eu vi que tu sentiu, tu botou a mão no coração e disse assim, que tu te sentiu mais leve. Eu tive essa sensação quando eu escrevi esse livro, que também era um tributo ao meu pai, uma forma de homenageá-lo, né? Ele, o meu avô, meus tios, homenagear a família. Que com dificuldade aquilo, que eles tinham um ônibus. Que dificuldade. Mas uns ônibus. Chão batido. Mas o chão batido, ônibus velho, não tinha freio. Não tinha nada. Quando meu tio me contava, tinha que parar às vezes o ônibus na noite, embaixo de um poste, porque não tinha luz dentro do ônibus. E as pessoas hoje têm uma facilidade e reclamam. Entendeu? Então, isso que tu está fazendo é um tributo a esses guerreiros, né? De lá. E é isso que é passar para o nosso telespectador, tanto a Alessia quanto o Brandão, como é importante, depois que tu faz uma obra, tu te sente aliviado, né? E tu vai viciando. A Alessia, tenho certeza, não vai ficar só nesse livro. Como é o teu caso, tu já tem outras ideias na cabeça. Certo? Perfeito. Então, quero te parabenizar, porque nós já estamos nos encaminhando para o final do segundo bloco. Realmente foi uma aula e eu quero reforçar isso, que as pessoas, depois, Carlos Alberto Brandão, entre no Facebook dele, solicite amizade, que ele vai aceitar tranquilamente, e peça uma orientação para ele. Aquilo que tu não teve, né, de orientação, e não é porque as pessoas não queriam te dar, que também conheciam um pouco. Só para uma professora de espanhol, foi na minha casa um mês atrás, eu acho, para ver o que eu tinha lá. Ela ficou admirada, e ela tem o mesmo problema meu. E ela ficou sabendo do teu caso? Ficou sabendo, pro meu professor de computação, né? Ótimo. Que também começou do zero comigo, né? Porque eu não sabia nada de computação, ele sabia. Sim. Só que eu tinha os aparelhos, né? Aí ele também começou a trabalhar com os aparelhos. Que ele também não conhecia os aparelhos. Ele não conhecia os aparelhos. Exatamente. Então a gente fez uma miscigenação, uma consolidação de coisas mútuas. Né? Ótimo. Eu preciso dele, ele precisa de mim. Os dois saíram ganhando. É isso aí. Ganhando muito. Ó, o Ademir já está fazendo o sinal. Já está fazendo sinal. Vocês são, olha, dá parabéns, vocês são pessoas extremamente agradáveis, um papo. Eu ficaria aqui toda a tarde conversando com vocês. Mas também, televisão, né? É tempo. Então, Brandão, mais uma vez eu agradeço a tua presença, tá? Desejo sucesso agora no dia 11. Daí nós vamos trocar livros lá, né? Perfeito. Então, parabéns pela tua obra. Eu tenho certeza absoluta que agora, com o tempo que tu tem, com todo esse esforço que tu está fazendo, tu vai produzir muitos livros ainda. Muito obrigado. Certo? Alessia, no fim sobrou pouco tempo, mas é que tu tomou conta do primeiro bloco e o Brandão fazia assim para mim. Que empatar, claro, e o Brandão agora, né? Então, Alessia, só tu quer falar sobre a capa, porque isso não ficou, acho que tu queria falar mais sobre a capa, porque nós estamos encerrando para o final. Bom, título é um poema. Certo, isso. Subtítulo certo, já dá do a criação, que se trata. De quem é, que tu queria deixar bem claro de quem é a criação da capa. O do Brandão é o Birata, que é um excelente cartunista. Claro, o Birata sofreu, mas a obra... De quem é o desenho esse? O que é? É da Márcia. É um espartilho, né? É uma mulher, um espartilho. É uma tela. Que está no ateliê... existe essa tela, né? Ela não desenhou específico. Ótimo. É uma tela. Tá. Está no ateliê da Belgarte, aqui de Santa Maria. Certo. Da minha amiga Márcia Tomasi Vendrúsculo. É isso aí. Mas olha aqui, ó. Então é bom nós deixar para o telespectador, que agora está vendo todo esse, como eu disse no início, o momento de feira do livro, escrever um ato solitário, extremamente solitário, né? Tu escreve sozinho, tu também, eu também. Mas depois, quando ele vai se transformando em obra, passa a ter o trabalho coletivo, né? Aí como tem a capa do Birata, a capa da Vendrúsculo, aí quem corrige, quem faz a ficha catalográfica,
entendeu? Então aí tu começa os bate-papo com o nosso editor, como ali, isso é importante também para melhorar a qualidade do livro. Fundamental. Né? Ora, quem sabe faz tal coisa, que nem Ele o tem teu muita caso. experiência, né? Sim, e nós precisamos, o autor precisa disso, de um orientador que nada mais é o editor. São coisas, acho que são ações sucessivas. Exatamente. Que ajudam a finalizar. Exatamente. E tornam grandiosa a coisa. Eu nunca pensei que eu fosse ser apresentada pelo Marcelo Soriano. Eu nem teria coragem para convidá-lo. Foi Não, mas o conseguiu, Jorge Birata Lopes. Mas por quê? Mas porque o Soriano viu qualidade na tua obra, senão ele não faria isso, como nós já falamos. Então, infelizmente, eu tenho que agradecer a tua presença. Olha que lindo. Uma pena que não vai dar tempo de ler, porque o programa já estourou, já está estourando. Tá, e nós temos que ir agora na feira. Então eu agradeço a tua presença, a de vocês dois, especialmente também vim de lá de São Borja nos prestigiar. E conto sempre que o programa Argumentos é um espaço para a cultura local, correto? Tá? Muito obrigado pela tua presença, foi um prazer te conhecer. Obrigada, satisfação. Vamos encontrar. Meus Foi um parabéns prazer. pelo programa. Eu que agradeço a vinda de vocês dois. Muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem, se Deus quiser. Programa Santa Maria Argumentos.